Você já pensou em utilizar carrossel ou até mesmo fazer uma tela de onboard no seu aplicativo? Bom, hoje a gente vai aprender isso daí. Estamos de volta, vamos lá! Fala Dev, tudo beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e esse ano a gente tá de volta. A gente vai continuar com os nossos vídeos e vai ter mais novidades aí. Curtiu a introdução nova? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova intro, da nova logo, da nova marca, tá? Então a gente vai chegar com conteúdos muito legais aí para vocês nesse novo ano de 2022. Então eu já quero contar com a sua ajuda, então clica aqui no botão de se inscrever, ative o sininho que é muito importante para você saber quando vai ter novos vídeos no ar. Deixa aquele like maroto que facilita muito. Cara, você não faz ideia de quanto que esse like ajuda, hein? Então, compartilha com a galera e vamos para mais esse vídeo. Bom, hoje a gente vai falar sobre onboarding, certo? Ou seja, como que a gente monta um componente, né, de scroll horizontal. Esse componente você pode tanto utilizar ele para fazer como se fosse uma galeria de fotos de um produto, né, de um detalhe de um produto, que você tem a navegação horizontal, quanto você também pode utilizar para fazer a tela de onboarding, aquela tela de tutorial, de introdução e tudo isso, tá? Então, vamos começar aqui olhando para o nosso projeto. Então lá, aqui eu estou com um projeto básico, tá? Criei o projeto simples, você pode já ver que a gente já tem um vídeo no canal falando como criar um projeto do zero, tá? E aí aqui a gente vai pegar e vamos criar uma nova view, tá? Então vamos criar aqui o nosso componente chamado Gallery View. Existem algumas formas que você pode trabalhar com esse tipo de componente, tá? Você pode usar Collection View, você pode utilizar Table View, enfim, você pode fazer de várias formas. Aqui a gente vai falar sobre Scroll View e o Stack View, tá? Então a gente vai aprender como implementar esse cara. Então aqui no nosso componente, primeiro que a gente vai fazer é adicionar os componentes bases. Quais são? É o nosso Scroll View e a nossa Stack View. Então eu já vou começando adicionando. Veja que aqui a gente vai colocar, né, que é muito importante isso, na Stack View, que a distribuição dela é igual, tá? Então a gente vai colocar ali o ponto fill equally. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os componentes que estão dentro dessa stack vão ter o mesmo tamanho, tá? Então como a gente está trabalhando com a distribuição dela sendo horizontal, então todos eles vão ter o mesmo tamanho, né? O mesmo comprimento ali. Tá? Isso é muito importante, tá? Porque se você deixa ele preenchido, ele vai ficar de acordo com cada um dos seus componentes. Tá? Então esse cara vai ser essencial que ele preenche o todo da tela. E aí com esse preenchimento total, ele vai ficar bonitinho ali na hora que você for fazer a utilização dele. Bom, por que eu estou criando esse componente Gallery View? Bom, ele vai ser mais utilizado, né? Porque ele vai centralizar todas as nossas gestão, tá? Todo o nosso controle. Que tipo de controle? O controle da própria paginação, o que vai ser carregado, como vai ser carregado, enfim. Tá? Então por isso que a gente está centralizando ele dentro desse componente. Depois que o nosso componente foi criado, a gente vai adicionar ele na nossa ViewPy. Então, um ponto. Gallery View é o nosso componente visual, certo? Então nós temos ali a nossa caixa de visualização. Ele é o pai de todos esses subcomponentes que estão ali dentro. Então, como a gente criou o Scroll View, eu vou adicionar dentro da Subview do pai. Tá? Então, eu coloco ali Add Subview, Scroll View. E dentro da Scroll View, eu vou adicionar a nossa Stack View. Então, veja aqui que a gente coloca que a Stack View é uma Subview da Scroll. Beleza? Isso é muito importante porque o que acontece? A Scroll, ela é um componente visual. Só que ela tem uma Subview dentro, certo? Que vai ser a View de conteúdo. Essa view de conteúdo, ela que vai dimensionar qual é o tamanho desse conteúdo interno, tá? Então a gente vinculando, né, adicionando essa stack ali dentro, o que acontece? Essa stack vai preencher essa view interna da scroll e ela que vai direcionar para onde deve ter o scroll. Depois disso, na parte das constraints, é aqui que é o ponto mais importante. Primeiro, como eu adicionei a scroll view na subview do pai, eu preciso fazer o quê? Eu preciso adicionar as constraints. Então todas as bordas, seja top, leading, trailing ou bottom, esses quatro caras vão estar amarrados com a root, né? Com o pai. Então eles vão vincular com as suas consequências. Então top, top, leading, leading, trailing, trailing e bottom, bottom. Beleza? Já o nosso componente de stack, ele tem uma leve diferença. Ele está dentro da Scroll View, então eu preciso amarrar todas as constraints dele
para Scroll View. Então quando eu coloco o top da minha Stack View está ao top da minha Scroll View, o que eu estou querendo dizer? Ele não está vinculando topo com topo da própria Scroll View, ele está vinculando com a view interna da Scroll, tá? Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo para minha Scroll que, ó, o seu componente interno, a sua view interna, ela vai ter as mesmas proporções, né, elas vão estar amarradas à nossa Stack View. E aí, nós temos dois caras a mais nessa brincadeira, que vai ser o quê? O controle de altura. Por quê? Porque como a gente quer uma navegação horizontal, né, nós não queremos a navegação vertical, a altura vai ser relacionada à altura da scroll. Então, se a minha scroll ela tem 200 pixels de altura, a minha stack também vai ter 200 pixels de altura, beleza? E aí, o nosso segundo cara é o centro, tá? Então, como eu quero uma navegação horizontal, eu quero que todo esse conteúdo fique no meio da minha scroll. Por isso que eu coloco o centro de Y da Scroll View. Bom, feito isso, né, depois de a gente ter adicionado a subview, criado os componentes e adicionado as constraints, agora a gente vai fazer simplesmente o quê? Nós vamos criar o componente de image, tá? Nós vamos criar a nossa UI Image View. O que esse componente vai fazer? Ele simplesmente vai renderizar a tela. Então veja que a gente cria uma função, essa função ela vai criar um componente UI Image View. Nela a gente vai colocar umas configurações básicas, seja ela carregar a nossa imagem através de uma URL, setar o Content Mode, ou seja, a gente vai colocar aqui Scale Fit, ou seja, a imagem ela vai ficar redimensionada para o tamanho do frame que ela está sendo exibida. Veja que aqui é a nossa função de Download, essa função ela não é padrão, então veja que eu criei uma extensão para ela, tá? Eu não vou tocar no assunto aqui de como que foi feita essa extensão, porque não vem aqui ao caso. Caso você queira um vídeo falando um pouco mais sobre isso daí, coloca aqui nos comentários, tá? Coloca aí e também já deixa a sua sugestão, qual é o próximo conteúdo que você quer ver. Coloque aí e interage comigo, beleza? Então, mas basicamente essa função, né, essa extensão está fazendo o quê? Ela está fazendo o download da imagem assíncrona, tá? Então eu estou passando uma string para ela vai baixar lá da API, baixar essa imagem e vai setar na nossa UI Image View de forma assíncrona. Então ela não vai travar a thread principal. Eu já falei sobre extensões aqui, né, como é que funciona as extensions do Swift. Então vou deixar o link aqui no card para você poder visualizar depois, beleza? Feita essa configuração da nossa UI Image View, agora a gente vai criar a função que vai ser relacionada ao quê? A fazer a carga inicial, certo? A carga da nossa tela. Então, eu vou criar uma função que ela vai receber um array de strings. Essas strings vai ser as nossas URLs, tá? A URL que vai da imagem que vai ser renderizada ali na tela. Então, simplesmente a gente vai fazer o quê? Eu vou percorrer esse array. Percorrendo esse array, a gente vai chamar aquela nossa função para carregar, né, para criar o componente visual. E aí nisso eu vou setar as constraints. Antes de setar as constraints, eu preciso adicionar ela na minha stack. Então veja aqui, eu chamo a minha função, atribuo ela para uma variável. Depois disso eu adiciono ela na stack. Depois eu seto a constraint. Que essa constraint vai fazer? Ela simplesmente vai setar qual que é o tamanho da largura. Eu preciso... Obrigado, viu? Tem que sempre acontecer algo. Bora lá. Eu preciso setar esse tamanho por quê? Como eu tenho que, como essa minha imagem, né, esse meu componente, ele não tem algo interno que define a largura dele, eu preciso setar ele na mão, tá? Então por isso que aqui nesse momento eu seto. Eu poderia fazer isso somente para o primeiro, porque lá na nossa stack a gente colocou aquela distribution.fillEqually, beleza? Então, aquele cara, o primeiro cara que está forçando o tamanho da largura, ele já vai distribuir para todos os outros. Como eu não quero fazer essa gambiarra de pegar o primeiro e tal, não sei o que, a gente vai e seta aqui para todo mundo, beleza? Mas fica ao seu critério. Depois que eu setei as constraints, então praticamente está pronto o nosso componente. O que a gente faz? Vamos lá para a nossa View Controller e vamos configurar ela agora. Bom, aqui na nossa View Controller a gente vai simplesmente fazer o quê? Na função de View de Load, tá? Você pode seguir o roteiro aí, a forma que você já trabalha hoje. A gente aqui na nossa View de Load eu vou criar uma função aqui só para a gente poder configurar esse cara. Então, criada essa função, eu vou chamar nela e vou criar esse componente. Então, vou chamar aqui a nossa Gallery View. Atribuir para uma variável e vou adicionar ela na nossa View Controller. Então eu vou chamar view.addSubview, adicionando ali, passando a variável da nossa Gallery View.
Feito isso, eu tenho que setar as constraints. Então eu vou setar as constraints bases aqui, que é o topo, o leading e o trailing. E eu vou deixar a altura desse cara fixa. Então vamos colocar aqui um valor de 200. Ou seja, o que vai acontecer? Ele vai ficar preso no topo com uma altura de 200 pixels, tá bom? Agora eu preciso passar as URLs, certo? Eu preciso falar para o meu componente o que ele tem que renderizar. Então, como eu criei uma função chamada configureData, passando um array de strings, que vai ser as URLs, eu tenho que passar esse array. Vamos pegar aqui do site unsplash.com. E aí, nesse site aqui, a gente vai pegar as imagens, beleza? Então, selecionei a imagem aqui que eu quero, botão direito, copiar o URL da imagem e eu coloco isso no meu array. Então, é simples, tá? Lógico, se você tiver no seu projeto, já é um pouco mais complicado, porque provavelmente vai vir de uma API, né? Ou você vai ter uma imagem interna dentro do seu device, enfim, você pode fazer de outras formas, tá? Não tem problema. Aqui a gente está falando de uma imagem externa, que seria, vamos supor aqui, uma simulação de uma tela de detalhes do produto que você tem uma galeria, tá? Então você tem as imagens lá que você percorre horizontalmente, tá? Então é uma simulação disso daí. Bom, passei aqui, agora vamos executar e vamos ver o que acontece. Bom, você pode ver que quebrou o código. Por que quebrou? Porque a gente simplesmente esqueceu de um detalhe muito importante. Nos seus componentes, como a gente está trabalhando com o auto layout, né? A gente está setando as constraints, eu preciso desabilitar uma flag. Então, para cada um dos componentes, eu preciso chamar o translate auto resizing, tá? Essa variável eu preciso passar falso para ela, porque daí o que acontece? Ela para de fazer o controle manual, né, o automático quer dizer, e aí ela passa a aceitar as constraints que a gente está setando, beleza? Então acabei esquecendo de pôr isso daí, lembre-se de colocar em cada um dos seus componentes que você configura a constraint. Então a scroll view, na scroll view, na stack e na nossa UI image view também, beleza? Bom, feito todos esses ajustes, vamos rodar de novo. Agora você pode ver que as imagens carregaram certinho, então veja que aqui o scroll está funcionando normal. Mas qual que é o problema aqui? Tá vendo que o scroll tá liso, ele tá contínuo, ele não tá parando em cada uma das fotos. Para a gente resolver esse problema é muito simples. Entra lá no componente de Gallery View, né, o componente que a gente criou, e lá na propriedade da Scroll View, ele tem um cara chamado isPagingEnable. Você coloca True. Você colocando True, pode rodar de novo o seu projeto, que agora você vai ver que ele está paginado. Então, para cada foto, ele sempre vai manter na tela preenchido, tá? Bom, veja aqui que o que acontece. A nossa imagem, ela não está preenchendo toda a lateral, certo? Ela está ali comendo um pedaço. Como que a gente resolve isso? Bom, vamos lá no nosso componente, lá na nossa função que constrói a image view e vamos mudar o Content Mode. Vamos mudar para Scale Fill. Com isso, a nossa imagem ela vai preencher todo o componente. Então, tanto na parte de largura quanto na altura, a imagem vai preencher. Vamos executar de novo e vamos ver o resultado. Bom, veja que agora ele ficou bem mais atrativo, certo? Com isso, a nossa tela praticamente está pronta. Então, esse daí seria a visualização. Você pode adicionar aonde você quiser essa tela, né, de acordo com o teu layout. Quando você seta as constraints, ela funciona certinho, tanto também para quando você rotaciona o celular. Então, se você trabalhar com o celular na horizontal, veja que ele vai ficar bonitinho também, vai todas as suas dimensões. Agora, vamos supor que você queira fazer uma tela de onboard, uma tela de tutorial. A gente vai tirar aqui, né, o nosso código que a gente colocou a altura fixa de 200 e vamos atrelar aqui ao pegar do bottom também, beleza? Feito isso, nosso componente ele já está preenchendo a tela inteira, beleza? Então ele já está simulando uma tela de tutorial. Só que, se você pensar, na tela de tutorial geralmente tem algumas ações, certo? Ela não é uma imagem, uma URL externa, ela geralmente é uma tela desenhada, certo? Então ela tem lá uma imagem, um texto, cada tela tem o seu texto, tem tudo isso. Então a gente vai simplesmente adaptar algumas coisas aqui, que é criar uma nova função dentro do nossa Gallery View. Ele vai ser exatamente igual, né? Exatamente. É muito, né? Exatamente. Mas vamos pegar aqui. A nossa função ela vai ser parecida com a nossa função aqui de carregar as imagens. A gente simplesmente vai criar uma nova, configureData, pode ser o mesmo nome, só que a diferença de receber um array de strings, ela vai receber um array de YView. Com isso, eu não preciso mais chamar a função para carregar a imagem. Eu vou pegar a view já setada. Então eu vou percorrer esse array, para cada view que percorrida eu vou adicionar na stack.
faço aqui também a parte das constraints, é muito essencial que isso aconteça, tá? Então setei aqui as constraints. Vamos colocar aqui também o translate para ficar fácil isso daí, porque daí eu não preciso ficar setando em todos os componentes visuais. Então aqui eu já configuro esse translate aqui. Bom, agora a gente volta lá para nossa view controller e lá na view controller o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou chamar essa nova função que eu criei. Vou passar aqui duas labels dela, beleza? Então segue aí o conselho que está no texto. A gente chamando essa nova função, passando os nossos componentes visuais. Então, como eu estou utilizando uma label aqui, mas que nem eu falei, você pode criar um componente visual, né, uma tela nova e passar aqui que vai funcionar da mesma forma. Então, se você tem um botão dentro da sua tela lá, saiba mais. Então, você pode pegar essas ações e executar outros tipos de rotina, beleza? Feito isso, vamos executar e vamos ver o que acontece. Bom, você pode ver que funcionou também da mesma forma. Ele trouxe primeiro os nossos componentes visuais e depois ele trouxe as nossas imagens que já tinham carregado. E aí pode variar, você pode fazer de qualquer outra forma depois, tá? Então você pode, no caso eu passei uma UI View. Você pode fazer, em vez de a imagem ficar dentro do componente, você pode passar o componente UI Image View ali dentro, né? No array de UI View. Você pode brincar e fazer de várias formas, beleza? Bom, o que você achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários o que você gostou, o que você não gostou, se você conseguiu fazer. E outra, se você fez aí esse código e curtiu, cara, me marca aí, marca ali no Instagram, vou deixar aqui minhas redes sociais, beleza? Pode me marcar lá, deixa aqui no comentário o que você fez, qual foi a sua dúvida, e é isso aí. Espero que nesse novo ano a gente possa fazer vários projetos juntos e eu vou trazer mais novidades para você. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, deixa aquele like que ajuda demais na divulgação do vídeo e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu e até mais!